O presidente Jair Bolsonaro está acompanhando as investigações sobre a tentativa de explosão de uma bomba em um caminhão nos arredores do aeroporto de Brasília. O suspeito é Jorge Washington de Oliveira, gerente de um posto de combustíveis no Pará. Ele foi preso no último fim de semana. Ana Paula, boa noite. Bolsonaro está em contato permanente com o ministro da Justiça, Anderson Torres, com o comando da Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional. Boa noite, Cris. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Fabiana, mestre Augusto Nunes, querido Fiuza, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Cris, interessante, né, que todos agora comentam e condenam, e de maneira correta, atos terroristas, como tem que ser feito. Mas o interessante é um peso e duas medidas para o que significa, o que é um ato terrorista. É claro que plantar bomba em qualquer lugar é considerado e deveria ser considerado um ato terrorista, mas isso vale para o MST, porque essa mesma celeridade com que todos os brasileiros querem as investigações e o desenrolar sobre os detalhes desse ato terrorista. Do outro lado, quando o MST promove atos terroristas, os black blocs, os antifas no Brasil, explodindo aí, colocando bombas em ônibus, em carros, depredando prédios públicos, propriedade privada, aí é só um lado que condena aqueles atos terroristas, que é exatamente o nosso lado. Aqui nós condenamos atos terroristas de qualquer lado. E defendemos também a celeridade nas investigações para qualquer ato terrorista, seja em aeroporto, seja em fazenda, matando animais com gestação avançada, destruindo propriedade privada rural ou mesmo urbana, destruindo laboratórios de estudos e pesquisas em propriedades rurais. Então, fica o questionamento, né? Nós vamos ficar aqui defendendo a celeridade e a investigação de qualquer ato terrorista. Mas e o outro lado? E o senhor ministro Barroso, que defendeu um terrorista, ele, quando advogado, defendeu um terrorista, o Cesare Batista, e disse que Cesare Batista olhou nos olhos e disse que era inocente. Quando Cesare Battisti foi deportado para a Itália, né, voltou ali para as mãos das forças policiais das autoridades italianas, ele confessou o crime. Então, aqui nós continuaremos sem filtro, Cris, e defendendo o mesmo peso e a mesma medida para qualquer ato terrorista. Bom, antes de seguirmos aí a nossa rodada de comentários, eu vou me apresentar. Eu sou Cristiane Toledo e estou substituindo a Paula Leal, que está em férias curtas de uma semana. Terça-feira da semana que vem ela está de volta. Então vamos seguir com o nosso assunto. Fiuza, já falamos desse assunto ontem. Algumas pessoas tentam associar o suspeito preso às manifestações democráticas que ocorrem desde o resultado do segundo turno. Olá, Cris, seja muito bem-vinda. Fabiana também muito bem-vinda. Mestre Augusto Nunes e minha parceira Ana Paula Henkel. Boa noite a todos. O presidente Bolsonaro está acompanhando a montagem de uma novelinha. Está acompanhando a montagem de uma historinha fajuta para tentar associar as pessoas que estão se manifestando nas ruas por democracia e por esclarecimento sobre essa eleição nebulosa, transformar essas pessoas em alvo, transformar essas pessoas em criminosas, como estão fazendo já há muito tempo. É essa história que o presidente Bolsonaro está acompanhando. E, ao mesmo tempo, ele está decidindo o que fazer diante de uma eleição suja, não auditada, com aferições que requerem respostas que não são dadas de forma ostensiva pelo Tribunal Eleitoral e que, desta maneira, sem explicação, sem transparência, o arrancarão, né? Arrancarão o presidente Bolsonaro na mão grande do Palácio, para colocar o Lula. Então, é disso que o presidente Bolsonaro trata nesses dias.
Fabiana? A gente olha tudo isso e ainda fica bem preocupado, que, por exemplo, essa audiência que teve, o primeiro depoimento, né, do senhor aí, Jorge Washington Oliveira, já vem com alguns vícios, né, que depois ele tentou melhorar um pouco esses vícios na audiência de custódia. Então, a gente fica observando tudo isso porque sempre tem que ser acompanhado por um advogado. Agora, o que não é justo, o que não é correto, independente se ele é ou não bolsonarista, mas ele é possível aí terrorista e tem que ser investigado mesmo, essa parte séria, ele tá de parabenizar polícia, mas o problema é você colocar a pecha que todos aquelas senhoras, aqueles senhores, as crianças, tudo que foi feito durante 58 dias nesses acampamentos não reflete o que essa pessoa fez ou alguns outros. Então, dá para individualizar essas condutas, punir severamente, sim, essas pessoas que estavam preparando bombas ou algo do tipo e deixar o caminho livre, porque a gente precisa lembrar aqui que protesto, manifestação continua sendo algo constitucional, se é que ainda nós podemos lembrar que o Brasil vive debaixo da Carta Magna aí de 1988. Então, são essas respostas que os brasileiros terão nesses próximos dias. A gente está acompanhando o Brasil se desenvolver na história e aí essa parte que eu às vezes fico muito triste, que é a parte jurídica, está deixando muito a desejar. Então, veremos agora as cenas dos próximos capítulos. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Fabiana. Muito bem-vindas. Muito obrigada. É ótimo ter vocês por aqui. Boa noite, minha parceira querida Ana Paula, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que a rodada aí já esgotou a essência do assunto, né? Não se pode confundir esse ato isolado com manifestações pacíficas e democráticas. Não tem nada de antidemocráticas, isso é conversa fiada. E a Ana Paula lembrou bem que nós somos contra todo tipo de terrorismo, todo tipo. Terrorismo islâmico, o que houve em 11 de setembro nos Estados Unidos, o Batiste. E o Batiste, ele foi acolhido como asilado político pelo Lula no último dia do segundo mandato do Lula. Ele tomou duas providências, o Lula, que dão bem o perfil, né, dele resumido. Ele acolheu o Batiste, que depois confessou, né, que tinha tapeado o advogado dele, que acredito que era o Barroso, que acreditava no olhar do Batista. É bonito isso. E também providenciou passaportes diplomáticos para os filhos. Foi isso que o Lula fez no último dia de governo. Agora, o PT, ele tolera o terrorismo do MST, do MTST, o terrorismo do governo Maduro na Venezuela, o terrorismo do governo cubano. São terroristas. Toda ditadura é terrorista, porque o terrorista é quem aterroriza, simples assim. Então essa indignação seletiva não engana ninguém, não engana ninguém. Tá? Esse ato que não houve, não se consumou, é um ato isolado, merece a condenação que nós recomendamos para todo terrorista. E não o terrorista de estimação escapa se depender do PT.